Alunos da mediação tecnológica, nós estamos aqui em mais uma aula. Eu aqui, o professor Beto, estarei com vocês nessa viagem por quê? Lembra da aula 4, quando você falou sobre a construção do Forte Príncipe da Beira? E lembra quando nós falamos também da criação da capitania do Mato Grosso, a criação de Vila Bela da Santíssima Trindade? Lembra que nós falamos isso quando tratamos sobre o Tratado de Madrid? Eu quero dizer para vocês que para construir tudo isso, a gente coloca nomes de heróis, e nome de portugueses, mas a mão de obra que construiu tudo isso foi a mão de obra indígena e foi a mão de obra negra. Os indígenas e os negros foram escravizados para poder fazer essas construções. O indígena aprisionados aqui nessa região amazônica. O escravo trazido da África para ser escravizado no Brasil. Foi trazido para cá, para construir e para trabalhar. Só que eles não aceitaram isso pacificamente. Haverá resistência, haverá força. É isso que nós vamos ver nessa aula, na tela para vocês, a aula de número 6, que nós iremos justamente falar sobre a resistência escrava no Vale do Guaporé. Os escravos da região do Vale do Guaporé, o quilombo de Piolho, a comunidade remanescente quilombola, os conflitos pluriétnicos existentes dentro dessas comunidades. E a gente começa aí sobre a questão escrava do Vale do Guaporé. Sobre essa questão escrava do Vale do Guaporé. E a gente se depara. Quem era o escravo trazido para cá? Qual era a função dele? O que ele trabalhava? Por que ele foi trazido para o Vale do Guaporé? Lembrando que os brasileiros, paulistas, bandeirantes, eles possuíam seus escravos lá na região de Minas Gerais, onde eles exploravam ouro. Quando eles foram adentrando para a exploração do ouro, nós já vimos que o africano, ele tinha uma maneira, um maior conhecimento para trabalhar na exploração do ouro. Então ele foi trazido também, escravizado para o Vale do Guaporé, para construir o Forte Príncipe da Beira, para construir Vila Bela da Santíssima Trindade e para trabalhar nas lavras de ouro do Vale do Guaporé, ouro de aluvião. E esse escravizado, ele é trazido para cá. Mas aí, ele vai ficar aqui de boa, tranquilo. Ele está em plena floresta amazônica aqui, que possibilita ele de fugir sem deixar vestígio, adentrar dentro da floresta. Então vamos ver como é que isso acontece aqui? Essa resistência na tela para vocês aí. Vamos ver aí como é que acontece. A ocupação do Vale do Guaporé se deu a partir de 1734. Quando os bandeirantes paulistas, os irmãos Fernando e Arthur Paz de Barros, descobriram o ouro no Rio Guaporé, nos arraiais de Santana e São Francisco Xavier, onde se formou um núcleo de povoamento. Então, em Santana e São Francisco de Xavier, no Vale do Guaporé, é descoberto o ouro. Nós estamos aqui no século XVIII, aqui, ó, o século do ouro, e nós estamos em 1734. Nós estamos no processo de exploração do ouro que vem de Minas Gerais até o Vale do Guaporé. Entretanto, para o trabalho na extração do ouro, das construções da capitania Vila Bela da Santíssima Trindade e do Forte Príncipe da Beira, introduziram a forma maciça de mão de obra africana. Por isso, Marco Teixeira, que é o professor, que ele escreve, pesquisador, mais de 30 anos, o professor Marco Teixeira pesquisa aquela região, ele escreve o seguinte: embora as aspirações colonialistas fossem portuguesas e brancas, o trabalho que erigiu os pilares
que ergueu os pilares deste projeto foi sempre negro. É ergueu aqui, tá? Até ergueu. Foi sempre negro. Marco Teixeira escreve isso em sua obra, como pesquisador, porque ele diz o seguinte: o português ele vem para cá, o paulista vem para cá, o brasileiro, que é bandeirante, chamado de bandeirantes, ele vem para cá. Só que eles exploravam, mas não gostavam muito de trabalhar. Eles precisavam trazer a mão de obra para esse trabalho. E essa mão de obra que é trazida, essa mão de obra escrava. É o negro que é trazido pelo Vale do Guaporé. As inspirações são portuguesas, são brancas. Mas o trabalho é escravo. O trabalho é mão de obra negra. Volta aí na tela para vocês aí, que nós vamos ver o que outros autores falam sobre isso também. Tipo Volpato. Volpato fala o seguinte: os escravos negros chegaram ao Mato Grosso juntamente com a fixação do povoamento de Monções provenientes de São Paulo. Monções são aquelas expedições feitas pelos rios, tá? Os bandeirantes dos rios faziam as monções. Chegavam de São Paulo. Todavia, após a criação da capitania do Mato Grosso e Cuiabá, foi liberada a navegação dos rios da Bacia Amazônica, permitindo a atuação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão explorarem aqui. Liberada, olha aí o que fala, liberada a navegação dos rios da Bacia Amazônica. Sabe por quê? Porque essa região aqui, lá em 1734, ainda era pertencente à Espanha. Só com o Tratado de Madrid, que nós já vimos em aula passada de 1750, é que essa região passa a ser uma região portuguesa. Passa a ser o Brasil português aqui para essa região. Mas até então, precisava-se que os espanhóis autorizassem essa navegação. E essa navegação, ela começa a se dar pela essa exploração do ouro. É por isso que os portugueses têm pressa de assinar o Tratado de Madrid e dentro da filosofia uti possidet, quem ocupa que é o dono. E eles precisavam ocupar aqui essa região e trazer mão de obra escrava para cá. Vamos lá para a gente não perder nenhum momento aí, na tela para vocês, porque tem muita coisa interessante na nossa aula de hoje. Como todas as Américas, no Brasil, e de modo particular no Vale do Guaporé, que é o que nós estamos estudando, os escravos negros resistiram das mais diversas formas de escravidão. Uma das formas mais ousadas se constituiu na formação de quilombos, reconhecido como conquista de espaços de liberdade, embrenhando-se nas matas, subindo os afluentes do rio Guaporé. Preste atenção, aqui nós estamos falando dos quilombos do Vale do Guaporé. Existe o Guaporé, que é o rio principal, só que eles começaram a adentrar os afluentes desses rios, formando os quilombos, longe da conquista do branco. Os rios se transformaram em caminhos de liberdade e ofereciam peixes e quelônios. Quelônios são as tartarugas, tá, gente? Tartarugas, tracajá, matamatá, jabutis, tudo fazem parte da família dos quelônios. Ofereciam peixes e quelônios em abundância para alimentação. Além disso, os quilombolas cultivavam a terra, desenvolvendo a agricultura considerando as especificidade e ecossistema amazônico como uma teia complexa de relacionamento e exemplo de outras regiões da Amazônia. Quilombo. O quilombo é uma forma de resistência. O escravizado, ele não aceita ser escravizado. Então ele resiste a essa escravidão. De que forma ele pode resistir a essa escravidão? Formando-se os quilombos. E esses quilombos, eles vão estar presentes na região do Vale do Guaporé. Por isso que hoje a região do Vale do Guaporé é a região que nós temos mais remanescentes quilombolas. Porque no período da exploração do ouro foi trazido esse escravo.
Quando se deu a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, nós já estávamos no século XX, início do século XX. Já não existia mais a escravidão no Brasil, já tinha sido abolida. Por isso que nós não vamos ver aqui no Vale do Madeira tantos remanescentes quilombolas. Mas o Vale do Guaporé é reflexo dessa exploração do ouro, da construção de Vila Bela da Santíssima Trindade, da construção do Real Forte Príncipe da Beira. É por isso que lá no Forte Príncipe da Beira, ao lado do Forte Príncipe da Beira, tem uma comunidade remanescente quilombola. Até dos líderes de lá é o amigo Elvis, que trabalha lá. E aí nós vamos ver essa resistência quilombola dentro do Vale do Guaporé. Qual foi o quilombo mais famoso que teve aqui no Vale do Guaporé? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer? É isso que nós vamos ver agora. Olhem na tela de vocês. Porque nós vamos ver essa figura, o Quilombo do Piolho. Teresa de Benguela, rainha do Quilombo de Quariterê, esposa de José Piolho. Quilombo do Quariterê, ou Quilombo do Piolho. Em Vila Bela formaram-se vários quilombos na chapada do Vale do Guaporé e no Vale do Guaporé. O mais significativo dele foi o Quilombo do Quariterê, também conhecido como Quilombo do Piolho. Localizado às margens do rio Quariterê, ou rio Piolho, afluente da margem ocidental do Guaporé. Um afluente do Guaporé lá, Quilombo do Quariterê. Como se deu essa formação? É considerada a formação quilombola mais importante do Mato Grosso, pela consistência de sua organização. Já falava Bandeira em 1988 no livro dele. Segundo as memórias de Nogueira Coelho, este quilombo foi formado desde os primeiros tempos de exploração das minas na região do Guaporé. Volpato coloca isso daqui dentro dessa questão da formação do quilombo. Logo na formação, logo no início da exploração eu coloco aí, são autores, porque são palavras que eu trago de pesquisadores dessa região, tá? Não são palavras do historiador Beto ou do historiador Lorismar, são palavras de pesquisadores que pesquisaram sobre quilombos. E nós trazemos dentro da nossa aula para você ter uma coisa mais científica possível dentro dessa pesquisa. E esse quilombo do Quariterê, ele vai ser o principal quilombo do Mato Grosso. O principal resistência, desde a formação. Imagina, as pessoas surgiram, vão para lá, resistem a esse quilombo. São várias pessoas que estão lá, vão se juntar com os indígenas. Teresa de Benguela, ela vai trazer também lideranças indígenas, mulheres, para o quilombo. Então era um quilombo que ele se envolvia negros, indígenas e às vezes até alguns brancos que estavam em fuga por alguma questão. Iam para lá para o quilombo. E ali na comunidade existia uma comunidade que ele precisava seguir determinadas regras. Mas uma coisa interessante, o quilombo ele também implanta um processo de agricultura diferente dos indígenas. Então ele se autossustenta, ele está ali se autossustentando. Com a agricultura, com a caça, com a pesca, com a subsistência que ele trata. Ele está fora do sistema capitalista que está se formando. Ele está fora, ele não quer saber do ouro que está sendo explorado no Vale do Guaporé. Para ele não é interessante, para que se quer ouro dentro de um quilombo? Se o ouro só tinha valor para comércio para fora. O que eles tinham importância seria a agricultura, seria a pesca, seria a caça. E esses quilombos eles vão se formando. Estão conseguindo compreender? Formação desse quilombo? Na tela para vocês aí, para você não perder um só momento. O quilombo do Quariterê foi abatido pela primeira vez em 1770. Olha aí, ó. 1770. Faltando 30 anos para o final do século XVIII. Foi abatido por uma bandeira que partiu de Vila Bela. Organizaram uma bandeira comandada pelo sargento-mor João Leme do Prado, quando tinha uns
30 anos de existência. Pessoal, se o quilombo foi abatido em 1770, ele provavelmente era de 1740, logo no início da exploração. Lembra que aqui nós falamos que a Volpato ela fala dos primeiros tempos de exploração das minas da região? Pois é, primeiro tempo de exploração das minas da região justamente é no final aí da década de 1730, início da década de 40. Então, mais ou menos é de 1740, que ele vai ser abatido em 1770, quando já tinha 30 anos de existência. Sua população era cerca de mais de 100 pessoas, sendo 79 negros, entre homens e mulheres, e cerca de 30 indígenas que ficavam lá eles, cerca de 100 pessoas. Que eu falei para vocês, além de negros, existiam os indígenas. Nesse período, este quilombo era governado pela rainha viúva do Piolho, que era Teresa, que foi capturada. Volpato fala isso daqui em sua pesquisa. Teresa de Benguela. Teresa de Benguela, ela vai com Piolho, casa com Piolho. Piolho morre. Ao ficar viúva, a Teresa, ela assume o poder, uma mulher à frente. É por isso que Teresa de Benguela, hoje, ela é considerada o símbolo da luta da mulher negra no Brasil. Não só no Brasil, mas como no mundo. Porque foi a forma de resistência dela. Teresa de Benguela, a líder do quilombo do Piolho, do quilombo do Quariterê. E a Teresa, ela vai organizar, vai trazer mulheres indígenas, índias negras ali junto, ali, dentro de um matriarcado muito forte, um quilombo muito atuante. E aí ele é abatido pela primeira vez, em 1770. Neste momento, Teresa é capturada. Cerca de 100 pessoas já estavam ali no quilombo. Era uma população boa para a época. Na tela para vocês. Chama a atenção o registro de mulheres quilombolas atuantes como liderança. Segundo o relato de Nogueira Coelho, era uma mulher que governava o quilombo e bem assistida de índias e negras. Por este escrito, temos que outras mulheres indígenas e negras colaboravam ativamente com a rainha Teresa de Benguela. Então não era só ela que era forte, ela trazia consigo outras mulheres. Mulheres quilombolas que ousaram desafiar o sistema escravocrata português. E a rainha Teresa não se rende à humilhação da destruição de seu quilombo. O que ela faz? Suicida-se, comete suicídio, como um gesto de revolta ao domínio dos brancos. Prefere morrer a curvar-se ao cativeiro. Pela sua coragem e ousadia, ela se tornou o símbolo da luta das mulheres negras no Brasil. Teresa de Benguela. Os negros que conseguiram escapar desse ataque, em seguida se reorganizaram no mesmo local, vivendo em paz por mais 20 anos. Até que uma nova expedição, já no final do século XVIII, o pessoal já estava indo embora, e uma nova expedição, em 1795, quando o capitão-geral João Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres decidiu organizar uma expedição com duplo objetivo: realizar trabalhos de prospecção, ou seja, em busca de novas lavras de ouro, no intuito de encontrar novas jazidas auríferas, uma vez que as lavras ao redor de Vila Bela estavam se esgotando, e dar caça aos escravos fugitivos, batendo os quilombos. Então, 1795, novamente, o quilombo do Piolho vai ser atacado. E aí? É atacado. Só que essas novas lavras de ouro não criam um novo ciclo. Com isso, o Vale do Guaporé começa a ser abandonado.
Vila Bela da Santíssima Trindade começa a ser abandonada. O abandono dessas comunidades faz com que aquela comunidade ali volte para a margem do Rio Guaporé. Volte para a margem do Rio Guaporé. Tá? E aí, existe comunidades quilombolas no Vale do Guaporé? Será que existe? Então vamos olhar na tela para vocês. Na tela para vocês. Aí, ó, comunidades remanescentes quilombolas do Vale do Guaporé. Vem cá comigo aqui, ó, que essa foto é interessante. Essa foto é interessante. Joga aqui essa foto aqui na tela aqui, meu diretor. Aqui nós estamos visitando a comunidade de Santa Fé, a Associação de Santa Fé, que é uma comunidade quilombola perto de Costa Marques. Aqui está eu e o professor Lodismar na comunidade, estamos aqui na comunidade, e esses professores aqui são professores de História do Estado aqui de Porto Velho, que nós levamos para conhecer essa comunidade quilombola em um projeto que nós temos aqui. Esses professores foram conhecer o Forte Príncipe da Beira e conheceram essa comunidade quilombola. Muito interessante essa comunidade quilombola, que fica à margem do Rio Guaporé. Comunidade quilombola de Santa Fé. Um grande abraço aí para as lideranças de Santa Fé, que também, alguns membros da comunidade são nossos alunos da mediação tecnológica. Grande abraço aí para a comunidade. Na tela para vocês aí, para a gente, olha aí, ó, essa foto aí mais de perto aí. Aqui está o professor Lodismar e aqui está eu aí na visita dessas comunidades aqui. Tem aqui outros colegas, professores e professoras aqui, que foram conhecer essas comunidades e adoraram. E aqui está aqui também um professor Chiquinho, que é um grande parceiro, líder do movimento negro aqui em Porto Velho. Diante da inviabilidade econômica do Vale do Guaporé, os donos de escravos mudaram para a área mais próspera, nas cercanias de Cuiabá, deixando, curiosamente, a maior parte de seus escravos em Vila Bela, o que se tornou a cidade exclusivamente de populações negras. Tá? Exclusivamente de populações negras. Então, nós temos aí Vila Bela. Vila Bela começou a ser ocupada basicamente... Se você chegar hoje em Vila Bela, você vai perceber que os descendentes de Vila Bela, a maioria são negros. Por quê? Porque Vila Bela foi abandonada pelo homem branco e lá ficaram os negros remanescentes quilombola. A partir do processo de abandono da região do Vale do Guaporé pelos senhores brancos, muitos dos quilombolas que se refugiaram em afluentes do Guaporé, como do Riozinho e São Miguel, vieram para a margem do rio principal, sendo que não havia mais perigo de serem capturados, estabelecendo-se como agricultores extrativistas. Então, aí você vai entender como essa comunidade quilombola ela voltou para o Vale do Guaporé. Homem branco explorou o ouro, tentou fazer prospecção para achar mais ouro, não conseguiu achar nos seus afluentes, atacou o quilombo do Piolho pela última vez em 1795, final do século XVIII, e vai embora. Então agora esse quilombola ele se sente mais livre. Ele que tinha se escondido nos rios pequenos, nos braços do Guaporé, nos rios por onde eles fugiram, como foi do Riozinho, como foi do São Miguel, agora esse remanescente quilombola, ele volta, ele sai dos quilombos, ele sai desse refúgio, ele se sente mais seguro e ele começa a ocupar a margem do Guaporé. É por isso que a margem do Guaporé, além da população indígena, existe a população dos remanescentes quilombolas. Ainda existe o ribeirinho, que depois vai ser ocupado no processo da extração da borracha e depois um processo de colonização. E isso que causa, infelizmente, um conflito pluriétnico muito forte na região do Guaporé, que nós estamos vendo hoje. Estamos estudando hoje esses conflitos que existem lá naquela região, onde, na realidade, toda a sociedade ela deve haver uma harmonia ali em viver
entre eles. Na tela para vocês. No estado de Rondônia, atualmente, existem as seguintes terras quilombolas. Nós temos o Forte Príncipe da Beira, que agora eu falei, Quilombo Jesus, Laranjeiras, Pedras Negras, Rolim de Moura do Guaporé, Santa Fé, Santo Antônio. Acrescenta-se a estes dados as recentes indicações da comunidade de Tarumã, que fica no município de Alta Floresta, e Santa Cruz, no município de Pimenteiras. Então, esses são os remanescentes quilombolas ali daquela região. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comunidades remanescentes quilombolas. 9. Na região amazônica, aqui no Vale do Guaporé, onde está mais concentrada essas comunidades quilombolas. O decreto 4887, o artigo 2º, considera-se remanescente da comunidade quilombola, para os fins deste decreto, os grupos étnicos raciais, segundo o critério de autoatribuição, isso é importante, com trajetória histórica própria, dotado de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência e opressão histórica sofrida. Então, esse é o que a lei fala sobre remanescentes quilombolas. E isso, olha essa foto, essa plurietnicidade dessa comunidade. O indígena, o negro, a mistura deles, mameluco, a miscigenação que é a floresta amazônica. Mas essa miscigenação causa um conflito pluriétnico, porque cada um luta pelo seu espaço. O indígena precisa de seu espaço vital. Os remanescentes quilombolas precisam do seu espaço vital. O ribeirinho, o caboclo precisa do seu espaço. Tá? Só que isso eles estão enfrentando dentro de um processo de ocupação da Amazônia. Ocupação essa que no meio está o homem sem terra, o indígena que teve sua terra invadida, o remanescente quilombola que não tem obedecido sua terra. Isso causa conflitos. Conflito como foi em Carajás, conflito como foi em Corumbiara, com a questão do sem terra. Olhem na tela para vocês, hein? A população cabocla formou-se a partir da interação das populações indígenas, natural da Amazônia, com os mais diversos segmentos dos novos colonizadores, sendo uma categoria conceitual muito mais do que uma categoria estritamente étnica. O caboclo. Falando sobre caboclo, o termo caboclo é amplamente utilizado na Amazônia brasileira como uma categoria de classificação social. É também usada na literatura acadêmica para fazer referência direta a pequenos produtores rurais de ocupação histórica. Olha aí o que é o caboclo. Com o advento da colonização recente das populações caboclas, passaram por processo de etnocídio. Etnocídios, ou seja, o suicídio das etnias desse povo, sendo progressivamente substituída pelos colonizadores que implantaram um novo modelo de vida e produção, inserido no contexto do capitalismo periférico. O capitalismo, quando ele chega, ele comete o etnocídio. Acaba a figura do caboclo. Os novos colonizadores que chegaram a Rondônia, em levas sucessivas ao longo da segunda metade do século XX, início do século XXI,
implantaram um modelo agroindustriais, onde a floresta passou a ser vista como um empecilho do desenvolvimento. Vocês já viram? Cá comigo. Vem cá comigo. Vocês já viram como é que se dá essa relação entre a floresta e entre esse colonizador? A floresta era sempre vista como um empecilho, como algo que pode atrapalhar esse desenvolvimento. Desconsidera o processo extrativista tão amplo aqui na nossa região. Porque hoje o que mais sustenta a floresta é o processo extrativista, porque o processo extrativista ele precisa da floresta de pé e não da floresta derrubada. Algo que precisa ser revisto dentro da nossa sociedade. Na tela aí para vocês. 2 modos de vida conflitantes, que não foram levados em conta no momento em que o Estado brasileiro optou pela política de colonização e assentamentos agrários, e extensos contingentes populacionais na Amazônia a partir de 1960, quando começou os piques e os pares para cá. Os projetos de integração da Amazônia e o projeto de colonização dirigido. Sobre o caboclo caíram 2 ondas de violência. A primeira veio com a extraordinária valorização da borracha no mercado mundial, lançado sobre eles gentes vindas de toda parte, perderam sua língua própria, adotando o português. O indígena, ele perde sua língua. A segunda onda ocorreu nos nossos dias como uma nova invasão da Amazônia pela sociedade brasileira, provocando desalojamento dos caboclos das terras que ocupavam. E aí nos deparamos das drogas do sertão, passando pela mineração colonial, droga do sertão, século XVII, mineração colonial, século XVIII, agricultura colonial, chegando à borracha do século XIX. A poiaia, castanha e novas minerações de pedras preciosas, estanho, ouro, o diamante, o nióbio, entre outros. A floresta também passou a ser vista como mera commodity, um produto primário a ser explorado, daí chegando ao modelo agroindustrial e pastoril que nós vemos hoje. A floresta ela virou uma grande commodity, grande exportadora de madeira. E árvores foram destruídas para esse processo de exploração. Nós estamos falando até de projetos como o Polo Noroeste, que as pessoas vinham para cá e elas eram obrigadas a derrubar. O Plano Aflora, que tenta corrigir isso daí, mas o processo de ocupação da Amazônia, ele foi grandioso. Ele foi muito denso e muito prejudicial para essa floresta e para esse caboclo, para esse remanescente quilombola que aqui estava, para esse indígena e para esse ribeirinho. Isso foi um pouco para vocês entenderem como é que se dá essa resistência ao longo da história. Resistência que nós tivemos no século XVIII, resistência no século XIX. E o que aconteceu com essa população? Como se formou essa população e os conflitos pluriétnicos que trouxe ao longo da história esse processo de colonização da Amazônia. Até a próxima aula.